importância de se contratar um seguro de vida? Para responder essa pergunta, eu recebo nos estúdios o especialista em proteção patrimonial, Marcelo Presotti. Marcelo, um prazer recebê-lo nos estúdios da NGT. Olá, Viviane, tudo bem? O prazer é o meu. Marcelo, quero começar fazendo a mesma pergunta que eu fiz para o telespectador do NGT Notícias. Qual a importância de se contratar um seguro de vida? Na minha concepção, tudo que é seguro, eu imagino que é um dinheiro caindo do céu. Eu sempre tenho essa predisposição desse sentido. E como você faz esse dinheiro cair do céu? Prevendo os acontecimentos, seja um seguro do seu carro, do seu celular, só que a gente não se atenta um pouquinho na necessidade no pós-morte, né? Mas mais forte que isso, até hoje em dia, é o tratativo de seguro em vida. Eu acho que o segredo total é como você contratar, que seguradora, que tipo de seguro, que período você quer ser contratado. Tem alguns riscos dessas trocas de favores com algumas seguradoras ou até com o nosso famoso gerente de banco, né? Então, infelizmente, essa palavra seguro de vida, ela veio de uma maneira que a conotação dela é negativa, mas na verdade a gente devia olhar com outros olhos. Marcelo, queria que você explicasse um pouquinho mais, falasse mais da importância do seguro de vida. É só a proteção contra a morte? Como funciona? E o que a gente deve ficar atento na hora de contratar aí um seguro? Seguro causa morte, quando fala seguro de vida, a gente pensa só naquela parte em momento de morte, mas hoje em dia a gente contrata muito da parte em vida. Que ele tem congruência com a parte do seguro saúde, nosso convênio, né? Ou seja, o nosso convênio nos protege dentro do hospital e o seguro de vida, parte em vida, nós recebemos um dinheiro para superar um período. Seja ele por algum tratamento que o nosso convênio não cobre ou essa falta de entrada de dinheiro. Então, infelizmente, tem clientes meus que foram acometidos com um câncer, eles ficaram 12 meses sem capacidade de trabalhar. E ninguém vai para o hospital sozinho, sempre vai junto com a esposa. Quem que traz dinheiro para dentro de casa? Então, a gente trabalha sempre para fazer um cálculo específico, eu tenho que entender qual é a sua produtividade, que período produtivo seu eu tenho que sanar. Seja por uma doença grave, uma invalidez, uma hiperatonomia, quebra de ossos, uma internação para longo prazo. Então, essa parte do em vida, hoje em dia, a gente está olhando sempre com mais carinho. Para, afinal de contas, a gente está protegendo nós aqui, né? E qual que é a importância para as famílias com patrimônio? Quando a gente tem um patrimônio, se você pensar fora essa parte de em vida que vai tomar o seu dinheiro, que afinal de contas, com uma doença grave, você vai precisar pegar dinheiro de algum lugar, o primeiro lugar é no nosso bolso. É a transição patrimonial pós-morte, é o famoso inventário. E hoje em dia a gente tem um custo elevado, a gente estima-se de 12% a 20% perante um valor, aí com a reforma tributária essa base de cálculo vai se aumentar, assim, quanto mais patrimônio você tem, quer dizer que você está deixando um patrimônio dentro de um aquário lacrado que a sua família vai ter dificuldades para acessar o rito do inventário. Então, que tal cair um dinheiro do céu para resolver esse problema? Ou seja, um terceiro pagar essa conta para você. E quando a gente fala em sucessão patrimonial, em seguro patrimonial, tem um perfil? A partir de quanto a pessoa tem que se preocupar com isso, Marcelo? Normalmente, todas as pessoas, na minha concepção, precisariam de uma solução, ou no pós-morte ou no em vida, mas aí depende do tamanho do patrimônio, que a gente fala do capital segurado para sanar esse problema, tapar esse vácuo momentâneo. Então, o quanto se paga e o quanto tem de necessidade de capital segurado é uma coisa muito específica de cada um, mas eu falo para você que não existe essa lacuna a ser preenchida. Na minha concepção, todos precisariam. Marcelo, todo mundo precisa, né? E você citou aí a reforma tributária. Eu queria que você falasse, quem aí tem um patrimônio, tem aí um apartamento, uma casa a herdar, tem que ficar atento aí com as novas regras aí da reforma tributária. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Na verdade, vão se mudar as bases da tributação, né? Então, muito dizendo, não aumentou tão severamente o percentual, muda a base de cálculo. Até hoje, o valor calculado para um inventário é o valor venal ou o valor declarado, o valor histórico, qual for maior. É sobre isso que deveria se recolher o ITCMD. Lembrando que o ITCMD você vai no balcão e pede, recolha tal valor, ninguém faz a conta para você. Depois é checado se você recolheu na base certa. Com isso, com a reforma tributária, eles vão pegar mais afinco que vai ser a valor de mercado. Ou seja, se você vai receber uma casa que seu pai ele tenha dando valor venal da prefeitura 100 mil declarado, e vamos dizer que coincidentemente no valor da contabilidade dele está 100 mil também, mas ela vale 1 milhão, a partir do ano que vem, provavelmente por causa do PLP 108, você vai ter que recolher esse TCMD ao valor de 1 milhão. Marcelo, vamos entrar agora falando um pouquinho sobre seguro empresarial. Como é que o seguro aí pode ajudar os empresários na sucessão das suas empresas e na proteção dos sócios? Eu gosto muito de pensar que Marcelo, eu não trabalho só com seguro, tá? Eu tenho uma empresa que é a Presotti Wealth Manager, a gente trabalha de uma forma que assim, eu quero que um dia você não precise mais de seguro. Então, quando eu falo para um empresário, na necessidade, existem vários motivos de utilizar, mas o mais simples que a gente fala para interpretar, imagina, Viviane, que nós somos sócios de uma empresa que ela é avaliada em 10 milhões, 50% cada um, certo? Na minha ausência, o que acontece com a sua empresa? Essa empresa ou ela vai se encerrar,
Ou, não se encerrando, você tem que pagar para minha esposa essa quantia dos 5 milhões. No contrato social tem que estar dizendo como é calculado esses valores, tá? Então tem outro segredo. Então você teria que arrumar 5 milhões para me pagar, ou você aceitaria uma dentista para ser sua sócia, que não tem know-how nenhum. Então, normalmente, nós colocamos seguros cruzados desses valores de 5 milhões. Na minha ausência, a nossa empresa recebe esses 5 milhões, você liquida as cotas com a minha esposa e você fica dona de uma empresa de 10 milhões, no qual você não tem ninguém colocando empecilho para longevidade dessa empresa. Essa é a melhor maneira. Porém, o segredo, seguro e como está amarrado contratualmente. Contrato social, acordo de cotistas. Aí a gente começa a distribuir também a parte de dissolução em vida. É uma coisa mais complexa que hoje é a minha maior paixão, é trabalhar sobre essa área. E é claro, evitar conflitos dentro das empresas. O que fazer? Como você orienta os empresários a evitar conflitos e aí se precaver de possíveis danos no futuro? Primeiro de tudo, entender que o seguro não é um custo, ele é um investimento na sobrevivência da sua empresa. Esse é tudo. Você sozinho não consegue resolver seu problema, infelizmente. Chega uma hora que trava-se isso. E o empecilho maior que a gente acaba lidando é as pessoas, eles não acham que eles não precisam, que não é para agora. Eu dou de causa própria, eu perdi meu irmão com 44 anos de uma forma rápida no Covid. Você sabe quando você vai acontecer, o que vai acontecer? Então a previsibilidade é quando você começa uma sociedade, como ela poderia terminar. Não estou dizendo só em causa-morte. Tá? Quando eu falo que eu trabalho num sentido, e se eu não quiser mais ser seu sócio? Aonde está escrito quanto você tem que me pagar? Como você me parcelado ou não parcelado? Então tem todo esse segredo que a gente trabalha em volta que tem que quebrar esse mito. Infelizmente, o contrato social que a gente acaba trabalhando hoje quando se abre uma empresa é direto com o contador. O contador, ele não é que ele não tem expertise, ele nem é pago para essa solução. E a gente acaba achando caro também contratar um especialista, uma empresa especializada para lidar com isso. Então, eu sou um quantificador de riscos, eu não substituo um advogado, não substituo um contador, mas eu senti uma lacuna de o que pedir para esses advogados e para contadores. Então, eu entro corroborando, ajudando, eu me torno você para os profissionais entregarem realmente o que você precisa. Se você não souber pedir, infelizmente, você não vai ter. Primeiro, você não tem o que você precisa, ou você não tem nem a sensação de ter. Você vai achar que está protegido e, no momento, a gente conhece vários famosos que estão passando por alguns problemas em vida, em causa-morte, por erros contratuais. Marcelo, antes de terminar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua empresa e como telespectador aí do NGT Notícias que se interessou pode entrar em contato com você. Tem o meu site, marcelopresotti.com.br, meu @ Marcelo_Presotti. Acho que ali eu tenho, se vocês quiserem seguir, tem bastante, eu acabo sempre falando muito sobre o assunto, essa parte empresarial, a parte de seguro e essas... Eu acho que o dia a dia meu, eu acabo sempre falando um pouquinho desses percalços, desses acontecimentos que eu lido, eu acabo sempre trazendo, acabei de fazer uma reunião, eu gosto de trazer conhecimento para as pessoas. Perfeito. Marcelo, queria agradecer muito a sua presença aqui no NGT Notícias. Gratidão, Viane. Mais uma vez, muito obrigada. Esse foi o Marcelo Presotti falando aqui no NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais.